Boa noite, tudo bem? Peço licença às minhas mais velhas, minhas mais novas. Eu sou a Inês Estevão de Araújo. É um prazer participar desse oitavo festival da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Fico muito agradecida pelo convite. Eu sou professora da rede municipal aqui de São Paulo, sou mestre em antropologia, estou terminando meu doutorado em ciências sociais, e nos últimos anos eu tenho me dedicado à pesquisa sobre movimentos de mulheres negras, né, movimentos culturais, movimentos políticos, e foi nesse processo que eu conheci a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, lá em 2012, 2013, quando no meu mestrado eu me propus a estudar exatamente as mulheres no hip hop. Então, esse primeiro contato me ensinou muita coisa, né? E uma das coisas que eu aprendi pensando no hip hop, olhando para o hip hop, que é algo que pode parecer um pouco óbvio, mas eu acho que é sempre importante a gente destacar, ressaltar, é que quando a gente olha para o hip hop, a gente tem que sempre lembrar que está olhando para uma cultura negra, né? Uma cultura periférica e uma cultura negra. Acho que isso é importante dizer, porque a gente vive num sistema em que há uma tendência muito grande a, a gente ocultar a história das coisas, né? Há uma tendência muito grande do sistema de engolir as nossas pautas, de desconstruir os nossos processos, por exemplo, num processo de apropriação cultural mesmo, né? Quando eu fragmento, quando eu descontextualizo uma expressão cultural. Por exemplo, quando eu penso no hip hop, a partir dos seus elementos, né, o grafite, o rap, o break, e aí eu fragmento esses elementos e esqueço de contar como que eles estão totalmente interligados entre si. Por exemplo, quando um homem branco, de classe média, vai lá e diz que está fazendo um grafite, né? Beleza. Mas é problemático quando esse sujeito ele não conta de onde que vem essa arte. Ele vai contar a história do grafite como uma arte plástica. É uma arte plástica, mas você só consegue entender a essência, né? Entender por completo essa arte se você entende junto com os outros elementos, entende o contexto histórico e político de onde ela surge. Então, essa tendência a fragmentar, essa tendência a gente contar só a superfície, esquecer da história, esquecer de onde a gente veio, ela existe e é por isso que é sempre bom lembrar que o hip hop é uma cultura preta, né? De onde que ele vem, é uma cultura de resistência. Isso quer dizer que quando a gente olha para o hip hop, a gente consegue enxergar uma ancestralidade, a gente consegue enxergar uma história, uma memória. E isso é fundamental a gente entender de onde que a gente vem e de onde que vem esses elementos culturais que estão no nosso cotidiano, né? E aí é nessa perspectiva que eu proponho aí o tema da nossa conversa de hoje. Porque se a gente está falando de mulher e hip hop, é importante a gente pensar que mulher é essa, né? A cara de grande parte das mulheres que constroem, que movimentam o hip hop, ou das mulheres a quem o hip hop atinge, né? São mulheres negras, né? As mulheres periféricas, mulheres pretas em sua maioria. E se a gente está falando também de hip hop, que é uma cultura em movimento, eu sempre lembro disso, quando eu perguntei uma vez para a Shyline, o hip hop é uma cultura ou é um movimento? Aí ela me disse, o hip hop é uma cultura em movimento, né? Então, se o hip hop é essa cultura em movimento, também ela é muito indissociável da política, né? Ela é indissociável de um fazer política, de um pensar política. Então, se a gente está pensando mulher, negra, cultura, política, a gente pode pensar também o quão ancestral, o quão antiga é essa
esse potencial que nós, mulheres negras, temos em movimentar cultura e política, seja a partir do hip hop, ou seja a partir de tantas outras culturas negras que a gente tem no nosso país. Então, é daí que vem esse tema, mulheres negras, cultura e política, a nossa potência é ancestral. Eu acho que tudo depende do olhar que a gente lança, né, para as coisas. E muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes a perspectiva, o ponto de vista do qual a gente olha para alguma coisa é uma escolha. E essa escolha, ela é política, né? Por que eu estou falando isso? Normalmente, a gente tem ouvido muito falar, né? Quando se fala em mulher negra, política, cultura, a gente fala muito do não lugar. Por exemplo, quando a gente diz que o feminismo negro, ele vem de uma, em grande medida, ele vem de uma lacuna, de um não lugar das mulheres negras no feminismo, onde elas não conseguem discutir raça, e um não lugar também no movimento negro, né, em que às vezes há uma dificuldade de se discutir o gênero, né, quer dizer, esse processo de enegrecer o feminismo e de colocar a discussão de gênero dentro do movimento negro. Isso é uma verdade, né, existe esse não lugar. Mas eu queria ir um pouco para além desse discurso do não lugar e fazer uma reflexão, né? Quando a gente diz não lugar, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma inexistência? Quer dizer, quando eu falo de não lugar da mulher negra, eu estou falando que ela não existe, é uma ausência da mulher negra nos espaços, eu estou falando de uma lacuna, de um espaço vazio, eu estou falando de uma não agência, né? Porque o não lugar, ele é essa ausência ou ele é o lugar da invisibilidade? Inexistência é diferente de invisibilidade. Se eu sou invisibilizada, né, é porque alguém está vendo que eu estou ali. A minha presença incomoda e é necessário que ela seja abafada. Então, é um processo de invisibilização. É diferente de dizer que eu não existo, é diferente de uma ausência. A Frente Nacional tem muito, dentre as suas propostas, né, tem essa proposta de mapear, visibilizar e fortalecer as mulheres do hip hop. Quer dizer, vem numa perspectiva de que aquele discurso que se ouvia, acho que antes se ouvia mais, de que tem poucas mulheres no hip hop, que as mulheres quase não estão no hip hop, cadê as mulheres? Não tem, né? É uma ideia falsa. As mulheres sempre estiveram no hip hop, desde o começo, seja no seu começo lá nos Estados Unidos, seja no começo aqui no Brasil, né? Desde os primeiros tempos lá em São Paulo, nos tempos da Samento, sempre teve mulher, sempre estiveram presentes, né? O problema é que elas são invisibilizadas, ou seja, as suas histórias não são contadas, né? A história do hip hop, na maior parte das vezes, ele é contada por homens, pela perspectiva dos homens. Inclusive, o Perifeminas, que é a terceira edição, que foi lançada agora, cumpre muito bem, né? Muito lindamente esse papel, de falar, olha quantas mãos femininas constroem o hip hop, né? Olha quantas mulheres. É uma terceira edição, inclusive, inédita, né? Inédita porque são mulheres que não estiveram nas outras edições, quer dizer, se fizermos 5, 6, 7 edições de Perifeminas, vão haver, em cada edição vão ter mulheres novas, né? Quer dizer, elas sempre estiveram, elas estão aí. E aí esse papel de visibilizar. Então é importante, às vezes, a gente desconstruir ou parar para pensar nesses não lugares, né? Porque não lugar para quem? Né? Para quem? Quem diz que o lugar que a gente ocupa é o não lugar? Quem é que diz isso? Para quem que é interessante essa narrativa, né? Se nós estamos sempre num não lugar,
Então, que lugar que a gente ocupa? Onde estão as mulheres negras? Né? Era a pergunta que se fazia muito, né, quando estava estudando hip hop, né? Onde estão as mulheres no hip hop? Aí eu pergunto agora, onde estão as mulheres negras, né, na nossa sociedade? E aí a resposta, as mulheres negras, nós mulheres negras estamos em todos os lugares, praticamente. Nós estamos em muitos lugares. Nós estamos nas bases da maior parte dos movimentos sociais, políticos, culturais, movimentos de culturas populares contra-hegemônicos, né, os movimentos contra-hegemônicos no nosso país. Nós estamos na base dos principais processos de transformação social, das lutas sociais no Brasil, né? E isso quer dizer que nós estamos organizadas, sim, no feminismo negro, nós estamos organizadas nos movimentos de mulheres negras, muito em torno da pauta do gênero, né, e da raça, então, numa luta ali contra o machismo, contra o sexismo, mas não só, né, para além disso, nós, mulheres negras, estamos organizadas nas lutas pelo bem viver, né, por direitos básicos, porque somos nós as mais atingidas, como nós estamos na base da pirâmide, nós somos as mais atingidas pela ausência de políticas públicas, né, nós somos as mais atingidas pela falta de direitos básicos. Se a gente pensa que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, isso não é um problema, e uma parte significativa desses jovens são homens, isso é um problema meu, isso não é uma questão, não vou pensar nisso agora, porque o foco da minha luta, né, a minha pauta é contra o machismo. Não, isso é um problema que me diz respeito diretamente, porque esses meninos, esses homens jovens, eles são meus filhos, meus irmãos, meus primos, meus alunos, meus vizinhos. Eu, enquanto mulher preta, eu não posso me emancipar enquanto eu não consigo, como mulher, né, me empoderar enquanto mulher, enquanto eu tô com, se eu tô preocupada, se o meu filho, meu vizinho, meu sobrinho, meu aluno, ele vai chegar em casa, se ele não vai ser assassinado, violentado, encarcerado pela mão do Estado. Então, o bem-estar da minha comunidade, ele é fundamental para esse meu empoderamento. Uma coisa não está dissociada da outra, né? Então, é por isso que nós, mulheres negras, estamos nas bases dos movimentos, não só dos movimentos feministas, ou dos movimentos de mulheres, mas a gente está só olhar, a gente está nos movimentos de moradia, a gente está nos movimentos de educação, porque quem é que luta por creche? Quem é que luta por uma educação pública de qualidade? Somos nós, as que mais precisam desse serviço, fora que, como eu, muitas mulheres que acessam o ensino superior, elas vão para a área da educação, né? Muitas mulheres pretas professoras. Quem é que luta pela saúde pública de qualidade? Nós sempre tivemos a luta pelo SUS, né? Por mais que a gente seja invisibilizada nessas lutas, nós sempre estivemos lá. E, de novo, também, né? Eu sou professora e sou filha de uma enfermeira, né? Uma técnica de enfermagem. Então, também, uma outra área que nós, mulheres negras, acessamos muito quando vamos estudar é a área do cuidar, da enfermagem, né? Quantas mulheres... A enfermagem de um hospital, ela é composta em grande parte por mulheres negras, né? Então, nós estamos aí nessa área. Nós estamos lutando pelas políticas de drogas, nós estamos lutando, fazendo a discussão sobre o encarceramento em massa. Então, nós estamos em todos esses movimentos, né? Onde estão as mulheres negras? Será que é só nos não lugares? Ou será que nós estamos em muitos lugares? Acho que é uma reflexão. E essa presença em tantos lugares, ela se dá por vários motivos, né? Por um lado, ela se dá porque nós estamos na base da pirâmide, né? Então nós somos quem ganhamos menos, nós somos quem e trabalhamos mais, né? Nós somos quem temos nos nossos corpos, a gente sente
tanto a opressão do machismo, né, do patriarcado, quanto a opressão do racismo, fora as outras que vão se cruzando, se interseccionando. Então, a gente está nessa base. Por isso estamos em movimento. Mas, por outro lado, também, tem algo que nos coloca muito em movimento o tempo todo, que é uma ancestralidade que a gente carrega nos nossos corpos, né? Uma memória que a gente traz do que é ser mulher, uma referência de feminino, de feminilidade, ou vamos dizer assim, de mulheridade, que é muito diferente da construção ocidental do que é ser mulher. A gente tem uma ancestralidade, eu vou dizer um ditado aqui em Kikongo, que diz assim: enquanto houver um rebento feminino dentro da comunidade, ela não será aniquilada. Isso está muito para além do fato de uma mulher poder parir, né? Está muito para além disso, né? O feminino, ele está completamente ligado, e aí esse feminino não tem a ver necessariamente com ter útero ou não, né? O feminino, ele está completamente, ele é ligado, ele é um sinônimo de continuidade. Então, a nossa ancestralidade africana é uma ancestralidade matriarcal. E num pensamento matriarcal, nós somos as mãos responsáveis, as mãos fundamentais nos processos de continuidade, de nutrição, de movimentação das nossas culturas, né? A maior parte das sociedades tradicionais africanas, né, quando a gente pensa em África antiga, África tradicional, a maior parte das sociedades são sociedades matrilineares, sociedades matriarcais. E que a mulher, é interessante a gente pensar que nessas sociedades a mulher vai ocupar um espaços de poder, espaços políticos, espaços estratégicos, espaços militares, muitas vezes, enquanto na Europa, num momento em que na Europa isso era uma coisa inimaginável. Então, a ocupação, não é que as mulheres ocuparam esses espaços de poder por conta de um processo do empoderamento. Não, isso é muito anterior, isso é muito antigo. Inclusive, o patriarcado, ele é uma construção branca, ele é historicamente uma construção ocidental, e que ele se impõe no continente africano a partir desse processo de colonização, completamente ligado ao racismo, completamente esses processos de invasão e de tentativa de destruição das nossas estruturas tradicionais, né? Um exemplo, e a gente tem vários exemplos disso. Por exemplo, quando a gente pensa que, olha só, no século XV, antes da Era Comum, né, ou antes de Cristo, a gente tinha mulheres que comandaram impérios. Hatshepsut foi a primeira mulher a conduzir o império na história da humanidade, isso no século XV a.C. Ela foi uma rainha faraó, que governou o Egito por 22 anos. Então, isso é muito antigo, né? Outro exemplo mais clássico que a gente tem aí é de Cleópatra, né? Cleópatra é do século I a.C., que assume o trono do Egito aos 18 anos de idade. E é interessante porque a Cleópatra é uma figura é um ícone, né? E primeiro, ela é muito, eu até coloquei uma foto aí que é quase uma piada pronta. Eu sempre faço esse exercício de jogar o nome de Cleópatra no Google, a gente sempre vai encontrar essa imagem, né, de uma mulher branca. E não só de Cleópatra, né, mas há um processo histórico de embranquecimento do Egito Antigo, do Egito e da sociedade, das civilizações que cresceram ali em torno do Rio Nilo, né? Durante muito tempo tentou se provar como que essa parte norte da África, né? Esse Egito principalmente, ele não pertencia ao continente africano. Né? E se falava, inclusive, que existia a África Negra, o que é a África Negra? A África Negra era a África para baixo ali do norte, né? A África para baixo do Egito. Você tira o Egito porque
ele não tem o espírito que tem o resto do continente africano, ou seja, um processo de embranquecimento dessas civilizações. E hoje a gente vê ainda, né? Você tem a novela lá que conta os 10 mandamentos e que os homens, os faraós, né, são representados por homens brancos. Então, esse processo. E fora isso, que Cleópatra também é vista muito, é lembrada muito como pela sua sensualidade, pelos romances que teve, né? E sendo que, na verdade, Cleópatra foi uma grande governante, né? Foi uma grande estrategista política, quer dizer, também esse esvaziamento da figura da mulher enquanto um papel de liderança, enquanto um papel de governante, um papel de chefe, de chefe, né? De poder. Então, outro exemplo que a gente pode ter são os exemplos das Candaces. Candaces era um título que se dava para as mulheres da família soberana, né? Isso no reino de Cuxi, que hoje é localizado mais ou menos onde é a região do Sudão, né? As Candaces eram essas mulheres da família soberana, e algumas delas recebiam, além desse título de Candace, que é como um título de rainha-mãe, algumas delas, além disso, detinham também o título de Core, ou de Coré, que é o título de chefe. Então, quer dizer, que essas mulheres eram líderes políticas e militares nesse reino. Isso também a gente está falando do século I antes de Cristo, né? Ou antes da Era Comum. A foto que é mostrada aí é de Amanirenas, foi uma dessas mulheres que ocuparam esses lugares. Outra, mais próxima da gente, né, muito importante, é a Rainha Nzinga. A Rainha Nzinga, que é soberana ali dos reinos de Dongo, de Matamba, que fica aí hoje no território que é de Angola, no século XVI, que ela vai viver, né, um pouco do século XVII, essa mulher foi considerada uma das grandes inimigas do colonialismo português, né, uma heroína nacional considerada em Angola, importantíssima no processo de resistência contra o colonialismo, né. Então, enfim, essas referências que a gente pensa há muito tempo, muito antes dos movimentos de empoderamento, muito antes disso, a gente tem a mulher que ocupa esses espaços fundamentais da sociedade, espaço de poder, espaço de política, espaço militar, espaço de estratégia. Então, a gente tem essa herança. Quando a gente tem uma professora que chama Vânia Bonfim, ela fala muito sobre isso, né? Como que a identidade da mulher negra, ela é construída aqui na diáspora, né? Ela é construída de uma forma muito dentro de um espaço contraditório, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo você tem vamos pensar numa mulher africana, né? Que chega aqui escravizada. Então, ao mesmo tempo que você tem uma herança, uma referência do que é ser mulher, que não é uma referência de subalternidade, né? É uma referência de poder, é uma referência de uma sociedade matriarcal. E aí, por outro lado, você se encontra numa sociedade completamente patriarcal, completamente racista, em que você não é nem que você não seja uma mulher, né? Você não é nem gente, você é completamente desumanizado. Então, um lugar de completa subalternidade. Então, olha como essa identidade ela é construída dentro desse espaço que ele é muito contraditório entre si, né? Há um contraste muito grande da herança que se traz e do processo político, histórico a qual você é submetida, né? Então, isso faz com que também, quando a gente pensa, né, numa sociedade patriarcal em que a política se faz no espaço público, da rua, logo o espaço frequentado pelos homens, o espaço de decisão, o espaço de poder. E as mulheres colocadas num lugar restrito ao lugar doméstico, visto também como um lugar inferiorizado, né? Veja que essa contradição que se coloca nessa sociedade patriarcal, ela não cabe muito para a mulher negra, por
dois motivos, né? Um, porque nós estávamos acostumados a estar, sim, no espaço público. E outra, porque mesmo aqui, nessa sociedade escravocrata, nessa sociedade patriarcal, nós também não éramos as mulheres que ficávamos dentro de casa. As mulheres negras sempre circularam, né? Se a gente pensa no espaço urbano, por exemplo, nós sempre circulamos pelas ruas. Enquanto mulheres escravizadas, inclusive, nós transitávamos entre a casa do escravizador e ali dentro da casa, né? E entre os outros escravizados. Inclusive, esse trânsito, ele era fundamental na construção dos processos de resistência, porque com esse trânsito também transitavam informações importantes para construir esses movimentos. Então, nós sempre estivemos na rua, nós, mesmo no pós-abolição, né, nós sempre sustentamos as nossas famílias pelos trabalhos feitos nas ruas, por exemplo, a gente pensa nas quituteiras, a gente pensa nas lavadeiras, né, éramos nós que ocupávamos esses lugares. Então, não cabe novamente essa lógica da mulher no ambiente doméstico e do homem no ambiente público, quando a gente pensa em mulheres negras, né. Então, a gente pode pensar que, de novo, nós, ao mesmo tempo em que nós estamos na base da pirâmide, porque nós somos quem mais, sobre os nossos corpos, que mais incide todos os tipos de opressão, essa base, ela não é uma base intacta, uma base que não se mexe. Muito pelo contrário. Essa base, ela se movimenta o tempo todo. Então, nós estamos na base da pirâmide, sim, mas também nós estamos nas bases dos movimentos, porque nós nos mexemos o tempo todo. E, como diz a Angela Davis, né, quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda uma estrutura da sociedade. Então, por isso que nos processos de transformação social, nós estamos presentes o tempo todo. Então, a história das mulheres negras, mais do que uma história de não lugar, é uma história da continuidade das culturas negras, né? É uma história da preservação das culturas, ou melhor, preservação não, né? Movimentação das culturas, já que cultura na ideia da cultura em movimento, né? O lugar da mulher negra é o lugar do movimento dessas culturas, porque se essas culturas não se movimentam, elas estão mortas, né? Para elas que continuarem vivas, elas se adaptam, elas se transformam, elas se modificam o tempo todo. E somos nós, em grande parte, as responsáveis por essas movimentações. Tem uma figura que eu acho que fala muito sobre isso, que é a figura da tia Ciata. Tia Ciata, uma mulher que nasce em Santo Amaro, em 1854. Veja só, né? Participa da fundação da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira, que é uma organização importantíssima na história do movimento negro, na história de resistência da população preta, né? Uma mãe de santo no candomblé, filha de Oxum, vamos fazer um parênteses aí, assim como a Cleópatra é muito ligada a gente lembra mais, né, da sensualidade ou dos seus amantes. Oxum é muito lembrada muitas vezes com um olhar branco, mas a delicadeza, a doçura, sim, mas Oxum é uma Yalodê, quer dizer, é uma mulher muito ligada, que traz uma referência de mulheridade, muito ligada ao potencial, a potência de fazer política, a potência da representação, da negociação, da estratégia. Oxum é uma grande estrategista, né? Então, essa mãe de santo, filha de Oxum, que tem na sua casa um celeiro, né, um lugar ali onde que é fundamental para o crescimento, para o surgimento do samba carioca, né? Uma das primeiras tias quituteiras baianas no Rio de Janeiro, quer dizer, fundamental também para a movimentação dessa cultura negra, dessa cultura africana ali no Rio de Janeiro, ou seja, uma matriarca da música popular brasileira, tia Ciata, e tudo isso concentrado em uma pessoa só, de novo, né? Essa nutrição da cultura, essa nutrição
da política, né? Essa forma de se fazer política também, essa estratégia e essa espiritualidade aí no meio de tudo isso, né? Então, uma figura extremamente emblemática para a gente pensar essa ligação entre mulher negra, cultura, política, e tudo isso ligado à ancestralidade. Essa ancestralidade que a gente fala de rainhas ou dessas figuras emblemáticas, mas que, para além disso, também, a gente encontra quando olha para as nossas avós, para as nossas mães, para as nossas tias, e com as histórias que elas trazem, né? A gente, às vezes, fica muito presa à ideia de fazer política aos espaços tradicionais, né? Então, eu faço política no partido, faço política no sindicato, ou política é aquilo que os homens brancos fazem, engravatados. E, numa outra dimensão, política é isso que a gente faz no nosso dia a dia, né? O quão estratégicas são as nossas práticas no dia a dia pela sobrevivência, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que é claro que as nossas famílias negras, elas foram e continuam sendo estilhaçadas, né, pelo genocídio, pela necropolítica, pela violência, e isso faz com que muitas de nós, mulheres negras, somos responsáveis sozinhas, muitas vezes, pelas nossas famílias, né? Quando a gente pensa que uma grande parte das famílias brasileiras são comandadas, são sustentadas por mulheres negras, e muitas vezes sozinhas e contando somente com a solidariedade das suas iguais. Não nesse romantismo da sororidade, mas na vida real mesmo, né? Da solidariedade de quem está ali do lado, se ferrando com você, muitas vezes, né? O nós por nós. E com político que isso não é, com político que é, quando a gente olha de perto, as práticas, as estratégias, o nosso cotidiano, o cotidiano das nossas mães, das nossas avós, das nossas tias, né, que faz com que a gente sobreviva, que fez com que a gente sobrevivesse e estivesse aqui. Então, voltando lá no começo, nessa reflexão do quão ancestral é a nossa potência de organização, de articulação, de movimentação, né, essa potência que nos salvou, que nos tem nos salvado, né, e que nos impulsiona não só a resistência, mas também impulsiona a criar, a nutrir, a nutrir as nossas culturas, a movimentar as nossas culturas e a criar outras culturas, né? E faz parte desse nutrir, dessa continuidade, faz parte, acho que um processo fundamental é o processo de reconhecimento da nossa ancestralidade, né? O reconhecer de onde que a gente veio, que uma ideia muito bonita que existe, do Adinkra, né, muito bonito que existe, é o do Sankofa, que fala muito sobre isso. A importância da memória, a importância de eu saber de onde eu vim para saber para onde eu vou. Né? Eu só consigo olhar para uma noção de futuro, eu só consigo olhar para frente quando eu sei de onde eu vim. Eu sei que eu não sou, eu não acredito que eu seja, que a minha história tenha começado na escravidão. Eu sei que eu não sou descendente de escravos, mas eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas, de africanos que foram escravizados. Ou seja, de pessoas, de sujeitos que têm uma história, uma existência antes da escravidão. E uma existência muito antiga, né? E que possuem cultura, que produziram muito conhecimento, inclusive conhecimentos fundamentais para a humanidade, para a história da humanidade, que a gente está falando do berço do mundo, né? Que produziram tecnologia, que produziram, que tinham modos de vida, modos de existir, que estão muito para além desse patriarcado branco. Eu acho que falar de ancestralidade também, ter a consciência da nossa ancestralidade, é ter a consciência de que existem outras formas de existir, que não seja essa lógica de exploração, né? Não que estejamos romantizando o continente africano, mas na perspectiva de pensar que outras formas de sociabilidade, elas são possíveis, né? Já que essa que a gente vive, ela
realmente não dá certo para ninguém. Aliás, dá certo para uns poucos, né? Voltando também, né, como é importante a gente, acho que nessa lógica, romper um pouco com um imediatismo no qual a gente vive, né? Nessa lógica de imediatismo, não é interessante que a gente saiba e muito menos conte a nossa história. Eu fico pensando, quando eu escrevi sobre as mulheres no hip hop, no meu mestrado, eu acho que se hoje eu fosse fazer a pesquisa, eu faria uma pesquisa completamente diferente. Eu acho incrível como que o cenário do hip hop, pelo menos aqui em São Paulo, que é onde eu tenho uma percepção maior porque onde eu estou, se modificou bastante nesses últimos anos, né? Houve uma abertura não, né? Uma criação de espaços muito maiores, espaços construídos por mulheres. E aí a gente cai num risco, lá que eu falei no começo, de vez em quando tem esse risco de não contar a história desses processos, só olhar para a ponta do iceberg, né? Só olhar para o resultado. Então, quer dizer, há o risco de falar, mas porque hoje tem mulheres no hip hop. Agora sim, tem mulheres que estão fazendo, estão criando, estão presentes nessa cultura. Não, sempre existiu, né? E se hoje há mais espaços, esses espaços foram abertos, foram cavados por mulheres que estão lá desde o começo, tomando porrada e enfiando o pé na porta para proporcionar uma abertura maior hoje para quem está chegando. Então, é sempre importante a gente contar a história de quem veio antes, né? Então, se hoje, por exemplo, a gente tem várias mulheres, um pouco mais de mulheres no hip hop, com uma certa visibilidade, é porque a gente tinha, seguindo a linha aí, né, a ancestralidade de Hatshepsut, a tia Ciata, a gente tem Sherry Line, que foi a primeira mulher a gravar um rap no Brasil em 1989, quer dizer, não foi ontem, foi desde o começo, né? Mulheres como Nenê Surreal, que é uma das pioneiras, uma das maiores referências do grafite no Brasil, uma mulher negra que está aí há muito tempo, né? Então, acho que é sempre bom a gente reverenciar quem veio antes, a gente contar a nossa história, a gente entender, e para além dos não lugares, a gente fazer reflexão dos lugares que a gente tem ocupado, que a gente sempre ocupou e que viram não lugares muitas vezes porque tentam nos invisibilizar, mas isso não significa que a gente não esteja lá. Não esteja lá, e isso não significa que a gente não incomode, né? Uma mulher preta, consciente, que entende de onde veio e para onde vai, é algo perigosíssimo, né? E eu acho que é isso, que sejamos perigosas, que tenhamos consciência da nossa ancestralidade. E termino aí com Sankofa, com essa mensagem. Agradeço imensamente o espaço e por mais que estejamos distantes, né, e por esse contexto de pandemia, que a gente fala para uma câmera, que, enfim, mesmo assim eu agradeço muito espaço de interlocução. Até mais, boa noite, muito obrigada. E sigamos em frente, avante.